As plantas alimentícias não convencionais, conhecidas como punks, estão ganhando respeito e caindo no gosto de muita gente. Um projeto de extensão da Univale está pesquisando o mundo das punks, as muitas plantas que poderíamos consumir, mas não consumimos. São plantas ricas em nutrientes, mas que não são produzidas ou comercializadas em grande escala. É o caso da begônia e do dente de leão, muito consumidas antigamente, mas hoje pouco conhecidas pela maioria. Bom, nós vamos conhecer um pouco mais sobre as punks no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo, Isabela Corrêa. Oi, Isabela. Boa tarde, Lisa, e boa tarde a você que nos acompanha pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do nosso programa pelas nossas redes sociais. O nosso Facebook é o facebook.com/VivaVozUnivale e o nosso Instagram é no @VivaVozUnivale. Bom, as nossas convidadas de hoje são a professora Márcia Gilmara Marian Vieira, coordenadora do projeto de extensão Mulheres Agricultoras. Bem-vinda, Márcia. Boa tarde a todos e muito obrigada pelo convite. E também estamos com a Ana Carolina Borges, que é acadêmica de Ciências Biológicas e bolsista desse projeto. Bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Bom, punks o nome já chama a atenção e eu acho que tem muita gente querendo conhecer um pouco mais sobre isso. Vou começar falando com a Ana, que eu sei que está estudando mais profundamente neste momento as punks, né, Ana? Então, as plantas alimentícias não convencionais são muitas vezes consideradas ervas daninhas, né? Tem pessoas que acham que isso é matinho, porque elas crescem espontaneamente. Muitas delas não resistem às condições dos locais onde elas acabam crescendo. Enfim, como é que a gente pode identificar uma punk, Ana? Então, primeiramente, a gente tem que ir atrás de um especialista em punks. Porque tem muitas punks que elas são muito parecidas, mas algumas punks são venenosas. Então, é sempre bom a gente ir atrás de uma pessoa que ela conhece as punks e uma pessoa que entenda da morfologia das plantas. Então, você leva para esse especialista e você pergunta, isso aqui é uma punk? Eu posso consumir ela? Quais partes eu posso consumir? E é sempre muito importante você lembrar do nome de espécie dela. Fugiu a palavra. Científico. Do nome científico da punk, para o especialista ele poder te dar uma melhor identificação. Entendi. Ou seja, não é sair por aí comendo qualquer matinho que você vê pela frente. Tá certo. Bom, e no dia 13 de setembro, o projeto Mulheres Agricultoras fez uma visita técnica ao sítio Flora Bioativas, em Porto Belo. O sítio ele produz plantas alimentícias não convencionais, as punks, que são comercializadas para clientes em todo o país. Como é que foi essa visita? Então, Isabela, na verdade, tudo iniciou agora no mês de agosto, no início de agosto, onde a gente fez uma roda de conversa, onde uma das convidadas foi a dona Noeli, que é a proprietária do sítio Flora Bioativos, e a gente convidou as mulheres agricultoras e acadêmicos da universidade para estarem fazendo essa roda de conversa no espaço da biblioteca, junto com a bibliotecária, que é a Edna. Então, ela que ajudou a organizar essa roda de conversa. E a partir desse momento, então, começou a despertar esse interesse. Então, tanto da equipe, já tinha algum interesse, a gente já conhecia alguma coisa, mas ali foi um momento, assim, que caiu a ficha de todo mundo, né? Principalmente das mulheres agricultoras, e elas nos pediram, então, que aquela tarde tinha sido curta para elas e que elas queriam aprender muito mais a respeito do assunto. Legal. E que a gente queria, então, conhecer o sítio da Noeli. Então, a gente já rapidamente começou a fazer essa organização dessa viagem, com o apoio, então, da Secretaria da Agricultura, que forneceu o transporte, né, e deu o apoio para a gente também. E a gente conseguiu, então, no dia 13, no caso, de setembro, estar fazendo essa visita, então, ao sítio da Noeli. E foi uma visita que foi excelente, assim, porque a Noeli, ela é uma enfermeira, que ela já é aposentada, e ela já está há mais de 10 anos, então, trabalhando com punks e fazendo muitos cursos. Ela oferece cursos, inclusive, na propriedade dela, com o apoio total, assim, hoje ela contou pra gente da EPAGRE, né, que tem muitos especialistas, então, em punks também. E ali ela mostrou, então, uma diversidade enorme de punks. Foi uma coisa, assim, impressionante para todos, né, tanto para a equipe do projeto quanto para as mulheres agricultoras. E eu achei extremamente importante porque elas se identificaram muito, né? Elas enxergavam, viam as plantas, elas falavam,
muitas vezes com outros nomes. Então, a Noeli dava um nome e elas falavam, não, mas nós conhecemos por outro nome. Tem um exemplo pra gente, Márcia? Agora não tá, tô lembrada daqui a pouco assim, você lembra. Cabeça, né? Tá. Mas foram algumas, assim, que eu observei, né? Até eu fui anotando do papel, porque para mim isso é muito novo, né? E eu não tenho essa facilidade para gravar esses nomes dessas plantas. Mas que eu observava, assim, que elas se identificavam e o que era mais importante, que como a Noeli tem um conhecimento extremamente amplo a respeito das punks, ela falava, então, mostrava a planta e falava os benefícios da planta, né? Então, de cada punk. E elas achavam muito interessante, assim, então já dizia, isso a gente pode usar na mãe, isso pode usar no pai, então já falavam, assim, daquilo que pode estar sendo resgate utilizado, né? cultural também, né, Márcia? Acho que é muito importante isso, né? Ainda mais do jeito que a gente está vivendo hoje, né, com essa insegurança alimentar. Então, quando a gente está falando de punk, a gente vê a importância que isso tem, né, para o futuro mesmo, né, que a gente tem que estar resgatando isso e o quanto que elas são importantes, como por exemplo a Ora Pro Nobis, né, que é uma punk assim que é uma das que a gente chama que é mais importante quase, assim. Por quê? Por causa da alta concentração de proteína que ela tem. Ela chega a ter algumas das espécies de Ora Pro Nobis chega a ter 35% de proteína. Sério? Né? Então, olha hoje, só. eu até questionei a Noeli em relação a isso e ela falou que um bife, né, por exemplo, corresponde, por exemplo, 50 gramas de Ora Pro Nobis corresponde a um bife, né? Então, principalmente naquelas regiões onde são regiões mais pobres, então está sendo muito utilizado essa punk exatamente para estar substituindo, né, para pessoas que não têm acesso, por exemplo, a estar comprando carne, então, mas que não vão ter a falta da proteína, que não vão ter problema de anemia, né? Então, essas coisas são bem importantes. Bom, professora, e como é que vai ser essa relação do projeto com o sítio, né? Vocês pretendem firmar alguma parceria? Como é que vai ser? Na verdade, Isabela, a gente tem essa parceria desde o princípio. Então, a gente já tem essa parceria desde 2015 com esse sítio. E a Noeli, ela já participou de uma atividade quando a gente participou da Festa do Colono aqui em Itajaí. A Noeli veio, participou, ela apresentou algumas punks, né? Mas naquele momento, acho que não era o momento ideal ainda, porque as mulheres nem tinham ainda conhecimento sobre os orgânicos, nem sobre esse tipo de produção. Então, eu acho que cada hora, né, tem um momento certo, assim, para a gente estar introduzindo. E agora foi o momento, porque elas já sabem produzir de forma orgânica, elas já estão em outro processo, então já gerou esse interesse, acho que foi exatamente no momento certo. Ana, o que você já descobriu sobre as punks que você pode compartilhar com a gente aqui? Então, de princípio, eu descobri que as punks, na verdade, elas são regionais. Porque algumas espécies pra gente é super comum, mas em algumas localidades do Brasil eles desconhecem. Então, pra eles é punk. Por exemplo, aqui na nossa região, o pinhão é comum. Mas o pinhão é considerado uma punk lá nas regiões do Nordeste, mais pra cima do Brasil, sabe? E depois eu acabei descobrindo muitas propriedades medicinais das punks. Porque além de alimentícias, elas também, algumas punks são medicinais também. E uma punk que me chamou muita atenção é a açafrão da terra. Porque ele é extremamente antioxidante, ele está sendo utilizado em tratamento de câncer, né? Porque ele é indicado. E ele é de fácil cultivo, porque você pega o rizoma, quebra o rizoma em alguns pedaços, quando ele for um pouco grande, e você enterra e ali ele nasce. Ele tem um acesso muito fácil. E geralmente o rizoma ele dá bem grande, então ele dura bastante tempo. E tem pessoas que às vezes não gostam de consumir o rizoma puro. O que é o rizoma, gente? Tem que te perguntar isso. A raiz. A própria raiz, ok, entendi. E aí a gente faz a secagem do açafrão da terra e transforma em pó. Daí a gente consegue usar como condimento. Mas hoje a dona Noeli, ela falou uma frase muito interessante, que a gente tem que parar de falar que a gente vai usar como condimento e sim como alimento. Ah, perfeito. Porque o açafrão da terra, eu penso sempre aquele que a gente vê no pozinho já no supermercado, né? E ali ele tá como condimento. Sim. E a ideia é ele ser consumido mesmo como alimento, porque ele é uma punk que tem ele que precisa ter um consumo alto, sabe? Porque ela faz muito bem para nossa saúde. Então a gente não pode deixar de consumir ela, sabe? A gente tem que consumir diariamente, porque os benefícios das plantas da nossa alimentação, elas não vêm em 1, 2 dias, elas vêm consecutivamente com o consumo.
Que legal, né? Bom, professora, e essa atividade ela conta com o apoio da Secretaria de Agricultura do município aqui de Itajaí, né? Como é que foi firmada essa parceria? Também, é uma parceria que já tem desde o início, assim. A Secretaria da Agricultura foi o nosso primeiro parceiro, a gente pode dizer assim. Então, sem a Secretaria, o projeto não estaria onde está, né? Então, eles apoiaram sempre, deram espaço para a gente estar trabalhando, transporte, então é extremamente importante isso. E agora, com essas mudanças políticas, na verdade, a gente está retomando essa parceria, né? Porque a gente sabe que com mudanças sempre a gente tem que adquirir a confiança de novo. E a gente conseguiu, né? Então, o secretário da Agricultura, o seu César, está de novo apoiando o projeto e eles acham que é extremamente importante assim, essa parceria entre a universidade, entre os órgãos públicos, entre a comunidade, né? Porque todos, um ajuda o outro. Que legal. Agora, Ana, o que você tem a dizer sobre esse movimento hoje que fez as punks estarem em foco, né? As pessoas estão falando de punk, as pessoas querem saber por que isso aconteceu. Eu acho que muito vai da curiosidade de cada pessoa. E os pesquisadores, eles focaram muito nessa parte de punks depois que bombou a moringa. Que é uma punk que ela tem um alto teor de proteína. Ela é super recomendada. Moringa? É, a moringa oleífera. Ela tem um alto teor de proteína. E ela é super recomendada para quem tem problemas no estômago, sabe? Ela ajuda no tratamento. Então, saiu uma pesquisa sobre a moringa oleífera e aí acabou saindo nas mídias, saindo no jornal e o pessoal começou, nossa, que planta diferente, eu nunca ouvi falar. Nossa, existem outras plantas diferentes que eu nunca ouvi falar. E aí foi gerando curiosidade e as pessoas elas foram começando a pesquisar mais, porque a gente está acostumado a viver, eu digo, numa caixa. Então, a gente tem que pensar fora da caixa. A gente vai no mercado e a gente tem costume de comprar sempre a mesma coisa. Eu vou comprar alface, vou comprar cenoura, Verdade. uma vez ou outra, uma beterraba. E, na verdade, a diversidade de alimentos que a gente tem no Brasil é enorme. E aqui no próprio livro de Plantas Alimentícias Não Convencionais, que é um livro do Valdeli Knupp, que foi o cara que descobriu as punks aqui no Brasil, né? Em 2008, ele deixa bem claro que a gente tem costume de consumir apenas 20 espécies de plantas na nossa alimentação. E, na verdade, existem milhares de espécies de plantas que a gente pode consumir. O problema é que realmente falta o conhecimento das pessoas para buscar novos tipos de alimento. E, muitas vezes, também a gente está muito acomodado. Então, a gente está acostumado a ir lá no mercado e ter fácil acesso. E, na verdade, as punks, muitas delas é muito fácil de cultivar. E também as punks, elas ajudam na parte do desperdício. Porque a gente vai no mercado, compra, chega no final, faz a comida, mais da metade vai fora. Verdade. E as punks, a gente pode aproveitar, em algumas punks, a gente pode aproveitar a planta inteira. E também é considerado punk parte de alimentos que a gente não consome. Por exemplo, o brócolis. A gente está acostumado a comer só a cabeça do brócolis. A gente não está acostumado a comer o talo, a comer as folhas. As folhas e o talo do brócolis, eles são considerados punks. Olha só, porque realmente muita gente acaba excluindo essa parte, Exatamente. né? Muito interessante, estou adorando as punks. Então agora nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. O nosso assunto de hoje no Viva Voz é as punks. Olá, boa tarde. Estamos de volta com o nosso Viva Voz e o assunto hoje é punks. As nossas convidadas são a professora Márcia Gilmara Marian Vieira, que é coordenadora do projeto de extensão Mulheres Agricultoras, e também Ana Carolina Borges, que é acadêmica de Ciências Biológicas e também bolsista desse projeto. Bom, Márcia, de que forma o projeto de extensão está lidando com as punks, né? O que vocês pretendem agora com essa abordagem? Então, depois que surgiu esse interesse, né, principalmente pelo grupo, então, nós montamos um grupo de estudos, né, que a gente vai estar estudando pelo menos uma vez por mês, a gente vai estar se encontrando para estar falando de espécies. A gente já começou nesse mês agora de setembro, né, Ana? Foi agora início de setembro, a gente fez o primeiro encontro, né, do grupo e, claro, que algumas pessoas externas mostraram interesse, também está estudando junto com a gente, então é aberto, a gente, né, tudo bem de as pessoas estarem vindo, mesmo sabendo que a gente não é especialista na área, mas que a gente pega os livros, pega a literatura e vai estudar e vai ver exatamente quem são essas punks, né? Para a gente começar a conhecê-las, já que o nosso mundo é tão restrito e a gente acaba não sabendo exatamente quais são elas.
E a gente acaba se surpreendendo mesmo, assim, e às vezes vê que é tão comum como, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito de salada e a radite, por exemplo, ela é considerada uma punk, né? Então eu falo, eu como uma punk, eu não sabia, né? Mas, e aí a gente vai ver, claro, que elas têm vários benefícios. Então, além de a gente estar fazendo esses encontros que vai até o final do semestre, a gente também convida... Agora a gente conseguiu fechar uma parceria com o curso de gastronomia da universidade e a gente convidou, então, tanto a Noeli, que é uma especialista em punk, e alguns professores ali do curso de gastronomia. A gente vai estar fazendo uma oficina no dia 11 de novembro, na casa de uma das agricultoras, onde a gente vai estar selecionando alguns tipos de punks que estão disponíveis, né, nas propriedades delas, e vai estar preparando alimentos. Então, a gente vai estar fazendo o almoço para todas as pessoas usando punks. Depois, a gente pretende fazer o café da tarde, porque é muito utilizado também na panificação, tanto o ora pronobis, quanto a moringa, quanto o açafrão, como a Ana Carolina falou, né, que ele é extremamente importante. Então, pode ser utilizado em várias outras coisas, em bolos, em pães, Bacana. né? Então, elas têm que aprender a utilizar. Porque hoje, uma das agricultoras estava falando para mim que ela já está produzindo açafrão, só que ela fala, a gente oferece para as pessoas, mas as pessoas fazem uma cara assim, que não dão importância, né? E aí, quando ela foi na visita hoje, e aí a Noeli mostrando, né, que ela até exporta essas punks, então veja a importância que tem, falando quantos países estão interessados Olha nas só. punks. E nós, que temos tantas punks, o que Verdade. estamos fazendo, né? Então, por que isso está acontecendo? Por falta de conhecimento. Então, o que a gente precisa realmente é falar de punks, é buscar punks e entender o que é isso. Agora, também por falta de acesso, né, Márcia? Porque, claro que a gente vai ao supermercado, pode até ter lá o talo do brócolis, mas a gente dificilmente vai encontrar outras punks que não estão sendo produzidas numa escala para consumo mesmo, né? E sobre isso, vocês já estão pensando? Quer dizer, esse grupo já pretende também oferecer esses produtos para a comunidade? É uma coisa assim que, na verdade, elas estão um pouco preocupadas, porque elas pensam, vamos produzir e será que vai ter saída? Porque exatamente como eu te falei, elas produziram açafrão em grandes quantidades, até trouxeram para a feira aqui da Economia Solidária dentro da universidade e as pessoas não compraram, não tiveram interesse. Então, E são folhas? não, são raízes. As mesmo, raízes. Né? As raízes Ok. do açafrão. Certo. E a gente sabe assim, a importância que tem e tudo isso. Então, de que maneira que a gente Falta vai o conseguir conhecimento introduzir mesmo. as punks, né? Então, isso hoje foi uma discussão que gerou na nossa saída de campo. Então, de que maneira que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas tenham interesse e passem a adquirir as punks, né? Porque, claro que elas, eu percebi assim que foi extremamente importante para as mulheres, porque elas vão começar a utilizar. E cada vez elas usam mais na forma de, nos sucos, né? No preparo dos alimentos, em pães, etc. Mas, e as outras pessoas? Elas vão produzir e como vão vender isso. Então, Verdade. é nesse aspecto que a gente vai ter que começar a trabalhar também. Bom, em um restaurante da Zona Oeste de São Paulo, chamado Tuju, ele tem na entrada uma horta repleta de plantas que podem ser ingeridas e são também usadas nos pratos servidos ali, né? São cerca de 400 espécies. Vocês veem essa possibilidade de ações como estas chegarem aqui em Santa Catarina e na nossa região aqui de Itajaí? Eu não sei te dizer, Isabela, exatamente o nome do restaurante, mas eu sei que tem um restaurante em Florianópolis, já dentro da ilha, que ele faz pratos com base em punks também, exatamente nessa perspectiva, né? Eu acho que a gente vai precisar, claro, de um apoio interdisciplinar aí do pessoal da nutrição, para também estar divulgando isso, para as pessoas começarem a buscar, assim como acontece com outros tipos de alimentos, né, de sementes, etc., como a semente do girassol, por exemplo, né? Que foi uma coisa que foi bastante difundida e hoje as pessoas procuram. A chia, por exemplo. Então, da mesma maneira, eu penso que vai ter que acontecer com as punks. Ela é importante? É. Ela tem valor nutricional extremamente alto? Tem. Ela tem valor farmacêutico também. Então, vamos substituir o medicamento químico lá da farmácia por medicamentos naturais. Perfeito. Bom, se você está chegando agora no programa, nós estamos falando sobre as punks. Punks são as plantas alimentícias não convencionais. Ana, você tem aí o teu livro de pesquisa, pelo jeito você tem bastante coisa marcada aí nele.
Eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque parece que esse pesquisador foi um dos precursores, né, do uso das punks aqui no Brasil, né? Comenta mais sobre esse autor. Exatamente. Quando eu me interessei pela área de punks, eu busquei muitas literaturas, sabe? E a primeira coisa que apareceu pra mim foi esse livro, que na verdade ele foi o primeiro livro publicado no Brasil sobre punks, e ele é muito completo. Se eu não me engano, são 351 espécies aproximadamente que traz aqui no livro, que tem aqui no Brasil. Ele buscou parcerias com muitas pessoas. Por exemplo, a dona Noeli, ali do sítio Flora Bioativas, ela é uma das pessoas que ajudou na montagem do livro. Por quê? Porque ela forneceu, ele fazia a visita no sítio dela, fotografar algumas punks e para poder colocar aqui no livro. Então, ele foi em várias partes do Brasil, e o diferencial do livro dele é que, além dele trazer as características morfológicas para a pessoa conseguir identificar os benefícios que a planta traz, ele ainda traz receitas. Que ótimo. Para você poder aplicar as punks. Por Fala exemplo, uma pra gente, vamos ver. Escolhe uma. Deixa eu escolher aqui uma rapidinho. Aham. Deixa eu pegar. Aqui. Por exemplo, a taioba. Tá aqui. Por exemplo, a taioba. Eu não sei se eles vão conseguir ver, mas a taioba, ela é uma punk que a gente vê em muitos lugares, porque ela dá muito fácil. Existem alguns tipos de taioba, algumas espécies diferentes. Tem a taioba braba, que não é muito recomendado comer, mas a gente consegue comer o rizoma dela depois de fervido, né? Ela dá uma batata mesmo, assim. Claro que a batata, ela é bem disforme, né? Ela não é redondinha. Mas a taioba, a gente consegue consumir as folhas, o talo e o rizoma. É claro que a gente não pode consumir a folha in natura, a gente tem que ferver ela ou cozinhar. E aqui ele dá o exemplo de algumas receitas, como, por exemplo, a taioba refogada, a batata da taioba frita. Então, são receitas que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia e que, por exemplo, em vez de fazer uma batata frita, por que eu não faço uma taioba frita? Certo. Então, a gente consegue utilizar a punk em vários aspectos do nosso dia a dia. Porque a gente pode fazer infusões com ela para tomar durante o dia, para nos hidratar. E ela tem vários benefícios que vão proporcionar ao nosso organismo. Elas podem ser usadas tanto no café da manhã, almoço, a qualquer momento do dia. E existe punk para qualquer ocasião. Isso é o mais legal, da diversidade de punks que a gente tem. E, além disso, no livro, ele publica muitos vídeos no YouTube. Vamos dar o nome do autor? Vamos. O nome dele é Valdeli Knupp. E o nome do livro são Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil. E ele fez o TCC dele sobre isso. Ele é formado no Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Eu só não lembro o nome da universidade. Mas ele fornece cursos online. Ele tem o site que é Isto é Punk. E lá ele fornece alguns cursos online, né? Alguns vídeos são gratuitos e alguns vídeos são pagos. Mas ele ensina, se eu não me engano, 30 espécies a identificar. Então ele vai lá, mostra no campo. E todas as receitas que estão no livro foram eles que fizeram e bateram as fotos. Muito bacana. Bom, então, para finalizar, né? Em uma pesquisa realizada pelo IBGE, mostra que a cada brasileiro, eles consomem 5,2 quilos de agrotóxico por ano. As punks são uma forma da gente fugir desse uso de agrotóxico? Então, como todo alimento orgânico, existem os alimentos convencionais. A maior parte das punks que crescem no mato, a gente pode até dizer que elas são orgânicas, mas se elas estiverem sendo produzidas em um ambiente que teve contaminação de agrotóxico que ainda não está limpo, elas não vão ser totalmente orgânicas. E se elas estiverem sendo produzidas em ambientes que se utiliza agrotóxico, elas não vão ser orgânicas. Então, como qualquer outro alimento, a gente pode produzi-la com agrotóxico. Só que não tem necessidade, porque as punks, elas são extremamente fortes. Elas resistem, geralmente, muito fácil, sabe? A alguns ambientes. E tem punks que elas já criaram resistência ao agrotóxico. Que por mais que você jogue agrotóxico ali, ela vai continuar nascendo, só que daí ela vai estar contaminada, né? Não tem muita saída. Márcia, quer deixar suas últimas considerações aí sobre as punks? Na verdade, isso que a Ana estava falando, acho que é bem importante, assim, a gente está salientando, né? Porque foi uma discussão também no grupo, né? Porque a gente... surgiu essa pergunta. Todas as punks são orgânicas? Não são. Então, isso é uma coisa bem importante. Hoje, também conversando com a Noeli, ela falou, é bem importante quando a gente for atrás, a gente saber a fonte.
Porque não adianta a gente ficar tentando buscar um alimento que seja importante, mas que seja extremamente contaminado. Claro. E nesse aspecto, como elas são assim, bem nativas, né? Então, elas acabam criando uma grande resistência para aquelas pessoas que utilizam os agrotóxicos. Então, elas podem estar extremamente contaminadas. Lógico. Então, buscar punks, mas saber a fonte que está sendo produzida. Bom, então nós vamos deixar lá no nosso blog, no Facebook do programa, os contatos do grupo. Então, tem pessoas que podem participar, né, Márcia, do grupo de estudo sobre punks, né? Então, já teve o primeiro encontro, mas pode estar participando de qualquer um, porque cada encontro vai ser um novo estudo, né? Então, além também desse grupo de estudos que a gente montou, que é específico de punks, a gente vai ter agora, no mês de outubro, uma especialista que é da IPAGRE, que vai estar vindo dar uma oficina aqui dentro da universidade, bacana. no grupo de estudos que a gente tem também, que é o GEA, que a gente conhece como GEA. Então, esses dois grupos estão lá no site de eventos, né? Para as pessoas que tiverem interesse. E tem toda a programação também. Como é que aparece lá no site? Educação para a Transformação, Grupo de Estudos Interdisciplinares em Agroecologia. E o outro, né, é Educação para a Transformação, daí Plantas Alimentícias Não Convencionais. Então, ótimo. São os dois grupos que a gente está estudando. Muitíssimo obrigado. Então, agradecemos a Márcia Gilmara Marian Vieira e também a Ana Carolina Borges, envolvidas nesse projeto de extensão tão bacana. Obrigada pela entrevista, gente. Nós que obrigada. agradecemos, né, mais uma vez a oportunidade que vocês estão dando para o nosso projeto. Bom, e obrigada a você que nos acompanhou em mais um Viva Voz. Lembrando sempre de segunda a sexta-feira, a partir da 1h30. Viva Voz, as suas ideias em alto e bom som.